A Maria, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade terrestre, estamos aqui, juntos e em prece, em mais um anoitecer, para te enaltecer, mas também para te pedir que nos proteja, ampare e envolva todos com teu manto de amor. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores, da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa, da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Alta de Souza, pela psicografia de Chico Xavier. Boa noite, irmãos. Vamos dar início aos trabalhos de hoje. Irmãos, estamos reunidos com a certeza que ninguém fica desamparado das bênçãos do Criador. Sabemos que Deus está em toda parte. Cabe a nós estar com Ele. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amorfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Confia sempre. De Chico Xavier. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. O suicídio é loucura. A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes, que o homem não tem força de suportar.
Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que sem ela o teriam perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio, executando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura, e que podem chamar inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, sempre há, por causa geral, algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz, senão um dia, e de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê termo a seu sofrimento. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia? Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nele acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê o termo disso com a morte. Nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 5, o suicídio. Esse mês foi eleito, o mês amarelo, simbolizando, o assunto sobre o suicídio. Esse é um tema bastante importante e que antigamente, procurava-se nem falar sobre essa palavra, sobre essa situação de suicídio, porque se tinha a mentalidade que falando iria despertar talvez o desejo, bem maior de cometer essa infração, contra a lei de Deus. Hoje o Espiritismo já nos esclarece que na medida que nós buscarmos o conhecimento, muitas coisas vão se transformar nas nossas vidas. E o suicídio é uma delas, Na medida que nós buscamos o conhecimento, buscamos o esclarecimento, buscamos entender e compreender, e transmitir essa informação a outras pessoas, para que, no mínimo, haja nas suas mentes um ponto de interrogação. Será? Será que o suicídio é o caminho? Será que o suicídio não está trocando uma situação que é difícil por outra terrivelmente muito mais difícil? Não é? Eu gosto muito desse tema, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, de comentar, de trocar ideia com as pessoas, eu procuro fazer esse chamamento. Muitas vezes as pessoas não refletem muito, estão tão arraigadas dentro das suas dificuldades, como se estivesse no interior de um nevoeiro, e não conseguisse ver praticamente um palmo, diante do nariz, ou seja, não vislumbra uma possibilidade de áreas melhores, de uma saída, de uma solução. E principalmente quando as pessoas não têm, aquilo que Jesus já falou há mais de 2000 anos, a fé. Estão tão desgastadas, nos sofrimentos, em suas dores, que a sua fé já fica totalmente pequena, muitas vezes deixando até de existir, porque não tem aquela noção que o amanhã poderá ser diferente, porque muitas vezes ficam bastante tempo dentro de um determinado sofrimento, ou de alguma doença, alguma coisa terrível, muitas vezes o desencarnar de algum familiar, e aquilo ali deixa a pessoa transtornada praticamente para a vida inteira. Mas graças a Deus, como eu sempre digo, hoje o Espiritismo já está aí, para nos trazer muito do esclarecimento, muito das informações, para que a gente tenha, essa visão mais ampla das coisas, não só o terra a terra, mas que vai existir um amanhã.
e que as pessoas tomem o conhecimento, o porquê desse sofrimento, dessas dores, dessas doenças, né, que vêm ao ser. Que não são injustiças divinas, mas pelo contrário, né? Ou seja, para que a gente consiga ver essas coisas que acontecem conosco de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais esperançosa, para que tenhamos uma resignação maior dentro de nós, né? Para que as pessoas que nos observem possam ver, né, que mesmo muitas vezes estando sofrendo alguma coisa, nós como espíritas já temos de repente uma outra postura, uma outra visão das coisas. Quando nós olhamos um copo de repente que está pela metade de água, se nós vamos olhar um copo quase cheio, um copo quase vazio, né? Qual é a interpretação que nós vamos dando isso, né? Nas nossas vidas? Aquela doença que vem, né? Se a gente se torna um ser mais tranquilo, mais resignado, mais calmo diante daquela dificuldade, as pessoas observam, as pessoas veem. E não tem melhor coisa do que o nosso próprio exemplo, né? Para as pessoas que nos rodeiam, para os espíritos que estão à nossa volta, para as crianças às quais a gente está sempre, né, procurando dar o melhor exemplo, a melhor postura. Então, esse tema, o suicídio, eu acredito que nós deveríamos falar bastante. Eu acho que quanto mais falado, mais as pessoas vão buscar respostas, soluções, saídas, e não cometer esse ato, né, essa improbidade contra uma lei de Deus, porque é uma lei de Deus, né? E nós estaríamos infringindo essa lei. E todo aquele que infringe a lei de Deus, um dia vai ter que responder, né, por essa infração. Isso aí é em todos os sentidos, né? No sentido material, no sentido moral. Então, eu acho que esse tema é maravilhoso e que bom, né, que possa ser comentado e refletido, para que cada vez mais a gente possa ter paciência e resignação e coragem moral para ir enfrentando as nossas provas, né? Porque nós não viemos aqui nessa caminhada por acaso, nós temos provas a passar. E quanto mais resignados nessas provas nós passar, mais mérito teremos, né? Por maior que for a dificuldade, quando passarmos por tudo isso, mais meritório se tornará a nossa caminhada e a nossa recompensa, digamos assim, né? Ao chegarmos no lugar correto e podermos compreender, né, por que passamos por determinada situação, por que nós escolhemos, né, passar por determinada situação e interpretar e respeitar aquilo que vem para nós e procurarmos fazer o bem sempre que possível, né, dar o exemplo. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos e que assim seja. A Organização Mundial da Saúde reconhece a importância das organizações voluntárias, como os Samaritanos em Londres ou o CVV do Brasil, que oferecem ajuda por telefone ou pela internet. Este é o grande desafio: construir redes de cuidado devidamente capacitadas e interligadas. Travar guerra contra a depressão é lutar contra si mesmo, e é importante saber disso antes das batalhas. A boa notícia é que em nenhum momento da história da humanidade a medicina esteve tão preparada para enfrentar o transtorno de humor. Até a década de 1930 não havia tratamento para depressão. Se cada fase da vida tem algo de importante para nós ensinar, é preciso descobrir o que está reservado para nós no acaso da existência. Mais amor cristão e menos preconceito. Caridade em lugar da condenação sumária é o que se espera dos seguidores do Espiritismo. O Centro de Valorização à Vida tem um conhecido trabalho de prevenção do suicídio. O que poucos conhecem, porém, é o que o seu surgimento no Brasil teria DNA espírita. Em entrevista publicada no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, a médium Ivone Pereira
revelou que a inauguração do primeiro posto de atendimento do CVV em 1962, na cidade de São Paulo, foi inspirada no livro Memórias de um Suicida, psicografado por ela e publicado em 1955. Quem liga para o CVV só se identifica se quiser e confia no sigilo do voluntário. O telefone do CVV é 188, sem custo. Atendimentos 24 horas por dia. Em Porto Alegre, tem sede na Avenida José de Alencar, 414, bairro Menino Deus. As últimas informações que tivemos foram que os serviços presenciais estão suspensos em função da pandemia. A Divina Providência. É interessante imaginar quantos buscam no suicídio uma saída para um problema considerado insolúvel na Terra. São pessoas pressionadas pelas mais diversas circunstâncias. Os endividados, acuados por credores, os doentes que perdem a saúde e com ela a esperança, os desempregados que se abatem por não conseguir trabalho, os que perdem o filho ou a filha e se rebelam contra o mundo. Há também a dor sem motivo aparente, uma angústia que sufoca e oprime, sem que nenhum exame médico revele a causa. Quando não se tem a menor noção da origem desse desconforto, abre-se espaço para o desespero e a aflição. Em todas essas situações, onde nos sentimos no limite das forças, desafiados a buscar a coragem onde não imaginamos ter, nos esquecemos de que a providência divina jamais nos abandona. Nossos guias e mentores, bem como nossos amigos espirituais, estão sempre por perto, nos amparando, encorajando a seguir em frente, inspirando novas possibilidades e outras saídas, ou, pelo menos, diferentes maneiras de encararmos os mesmos problemas. Envidarão os esforços possíveis, incansáveis e vigilantes, mas em respeito a nós e ao nosso projeto evolutivo, jamais tomarão qualquer decisão em nosso lugar. Para que haja mérito, é preciso haver também a responsabilidade da escolha. Para isso estamos aqui. O fato é que ninguém nasce predestinado a se matar. Não existe um determinismo suicida. A vida é para ser vivida. E por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar. Não sem esforço, sofrimento e eventual sacrifício, com o que aparece pela frente. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, nos disse Jesus, assinalando que, por mais difícil que seja uma determinada situação, temos todas as condições de enfrentá-la e superá-la. O importante é seguir em frente, haja o que houver. A Terra costuma ser entendida pelos espíritas como um planeta escola, onde os espíritos têm a oportunidade renovada de aplicar os conhecimentos adquiridos em sucessivas encarnações e também no plano espiritual. E um planeta hospital, onde muitos de nós enfrentamos resgates expiatórios complexos, necessários à nossa evolução. Funções distintas que se coadunam e se complementam em um mesmo orbe. O suicídio. O suicídio é terrível. Todo aquele que comete tal coisa não imagina
a providência divina que existe, que está ali do lado para auxiliar. Mas claro, são tantas as dúvidas, tanta falta de fé, são tantas as preocupações que não consegue ver nada e acabam por se deixar levar por esse ato terrível, sem saber que existe tantas soluções, que existe uma equipe que trabalha incansavelmente por cada um, vibrando, orando, torcendo para que cada ser consiga sair da dificuldade, porque as dificuldades fazem parte da nossa existência, são as bagagens a qual trazemos de outras existências, e às vezes algumas que desta mesmo não sabemos lidar, então acham que a solução é essa e que tudo terá um fim, mas sem saber que não tem fim, porque nossa vida é eterna, nossa vida é de Deus e nossa vinda à Terra, a esse planeta de expiação e de provas, no qual viemos aprender, no qual viemos a corrigir atos errôneos do passado. Este encarne para nós é uma sagrada missão. E só Deus pode dizer quando será a nossa partida. Mas há muitos que perdem a esperança, perdem a fé e não conseguem seguir em frente. Mas temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que nos doar, temos que aprender e levar adiante. Quantos ao nosso lado que esperam por palavras, esperam por atenção, esperam por carinho. Quantos desesperados que precisam de ajuda e às vezes para nós não significa nada, mas é muito importante que levamos a essas pessoas que precisam deste auxílio. Afinal de contas, estamos aprendendo para quê? Se não é para auxiliar o nosso próximo, ajudar em situações difíceis. E isso não quer dizer que é só material, não, porque não é o material, é o sentimento, é o amor que devemos fazer com que ele cresça cada vez mais em cada um. Deus nos fez ser único e muito precioso, e nem todos acreditam nisso. Por isso, nós que estamos estudando, devemos ensinar também o nosso amigo, o nosso irmão, que ele também é precioso e que existe uma providência divina para cada um ser. E que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso confidente, está sempre a posto para nos auxiliar e nos ajudar, sempre nos trazendo esperança, confiança, em todas as circunstâncias, seja qual ela for,
seja financeira, seja afetiva, seja na doença, em tantas que nos levam ao desespero. Confiar em Deus, confiar e confiar, que é a única solução, é a nossa esperança, a nossa verdadeira esperança de vida. É Jesus e é Deus, hoje e sempre será Deus, 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 Deus. Desgosto da vida, suicídio. Pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Pergunta 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhes seria uma carga. Pergunta 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação do que em sua impiedade. Chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, lhes favorecer um instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio destas palavras. Pergunta: os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Resposta: ai deles, porque responderão por homicídio. O Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Vamos refletir na noite de hoje sobre o desgosto da vida e o suicídio. Começando, que devemos ter em nossa mente que Deus programou o dia de nossa partida na Terra. Então, ninguém tem o direito de abreviar a sua própria vida ou, com o uso da sua inteligência, induzir outras pessoas a abreviarem suas vidas. E o mais importante de tudo, a gente ter em mente quão importante é o trabalho na nossa vida. O trabalho remunerado nos dá o sustento e ocupa boa parte do nosso dia a dia. O trabalho em prol do nosso próximo
doando nosso tempo em ONGs, participando de campanhas em prol do nosso próximo. Sermos úteis à vida, ao nosso próximo. Isto é muito importante. Darmos um sentido aos nossos dias, ao nosso tempo, doando de nossas habilidades o que sabemos fazer, no sentido útil. E lembrarmos sempre que a ociosidade não nos faz bem, não é uma boa companhia. E o que nos leva ao suicídio? As decepções, as misérias. Então vamos lembrar tudo que passamos em nossas vidas. Estamos apenas colhendo o que semeamos. Deus não é injusto. A cada um segundo suas obras. Então vamos rever nosso dia a dia, o que passamos em nossas vidas, como uma bênção. Ai, Ângela, uma bênção? Mas eu estou sofrendo. Uma bênção. Uma bênção de não lembrar as coisas erradas que fizemos em outras vidas. Uma bênção de estarmos aqui para começarmos a cada dia, a cada novo amanhecer, uma nova oportunidade de começarmos e fazermos tudo de novo. Fazermos de uma maneira melhor por nós, pela nossa família, pelo nosso próximo. Eu quero lhe dizer, Eládio, que agradeço muito o seu depoimento e que não vou fazer indagações sobre a sua dor. Gostaria muito que você soubesse que durante o nosso minuto dedicado aos suicidas, vou lembrar de você com muito carinho. Amigo, posso lhe chamar assim? Que minuto longo! Eu vou lhe contar o que acontece nesse minuto nos hospitais onde se recolhem os suicidas. Quando se aproxima o horário da reunião, soa um alarme em todas as enfermarias. Naquelas em que os suicidas ficam juntos e em outras que são isoladas em câmaras acolchoadas, devido à vibração prejudicial aos demais. Então, amigo, naquela hora é como se estivéssemos famintos, muito famintos, e alguém chegasse e nos dissesse: meus irmãos, tomem a comida, comam e se saciem. É o minuto mais esperado por todos, todos sem exceção de nenhum. Soa uma campainha e uma luz se acende. Então, um painel grande. Desculpe, mas é muito emocionante ter que narrar isto. Mas você precisa saber. E aquele painel luminoso, ao momento em que você fala aquelas palavras, elas aparecem luminosas em cada enfermaria. E desse painel saem verdadeiras gotas de luz, que encharcam o nosso perispírito, provocando o alívio de que tanto somos carentes. É um momento sublime para o suicida. Amigo, muitos se recuperam de crises, inclusive eu, pela ternura daquele momento. É muito bom saber que somos lembrados. Eu os tenho visto comentar uns com os outros. Será que o meu nome está no caderno? Vão lá, por favor, levem o meu nome para que orem por mim. Mas nós sempre respondemos:
Os nomes de todos vocês estão no caderno. Todos vocês recebem igualmente, porque o minuto é para todos os suicidas, mesmo aqueles cujos nomes perderam-se na lembrança dos amigos e na poeira do tempo. Mãe de amor e misericórdia, rogamos resgate e proteção aos nossos pobres irmãos suicidas, presos às trevas torturantes do coração. Pedimos que seu véu de luz saferina agasalhe cada reprobra criatura, que sofre os horrores do ato hediondo, como ovelha desgarrada na infeliz aventura. Mãe amantíssima de bondade eterna, que estas súplicas no infinito retumbem em benefício e socorro dos imprudentes, que no caminho do mal sucumbem. Aos irmãos maculados clamamos o seu amparo maternal, que a nenhum de nós abandona em qualquer estágio do mal. Cândida Maria de Nazaré, receba essa humilde oração como um pedido de criança que vela pelo seu irmão. No início dessa semana, a minha família sofreu uma grande perda. Meu afilhado, com 21 anos, sofrendo de depressão, tirou sua vida. O suicídio acontece com mais frequência do que sabemos, mas ainda não é um assunto muito discutido. Não precisa e não deve ser assim. Precisamos estar sempre atentos aos nossos. São pequenos os sinais que eles nos emitem. É um comportamento, uma conversa, um olhar, a legenda de uma foto nas redes sociais. Tudo precisa ser observado. Depressão é uma doença, ela não some. A pessoa convive, mesmo medicada, com a doença dentro dela. É necessária ajuda psiquiátrica e psicológica constante, além do apoio familiar. Fiquem atentos, cuidem dos seus. E quem sofre desse mal, cuide-se, procure ajuda, fale abertamente. Depressão tem tratamento. Você pode vencer essa batalha. Depoimento de Natasha Dantas. Pai de infinita bondade, a nossa prece é um agradecimento pela força do bem que fortaleceste em nós, diante da presença de Jesus, que enviaste à terra. Foi Cristo, este magnânimo mensageiro do vosso amor, que selou com exemplo de ouro todas as qualidades do amor do mundo. Foi Jesus que, sob a vossa influência, fez-nos conhecer a caridade verdadeira, aquela que serve por prazer de ser útil e que ajuda por se sentir bem na fraternidade. Senhor, neste momento, com nossos pensamentos elevados, te pedimos que derrame sobre nós as tuas bênçãos e que os bons espíritos possam fazer desta água o remédio necessário para o corpo físico e espiritual de cada um de nossos irmãos. Que a luz se faça hoje e sempre. Que assim seja. Os mendigos da ponte. O mais bonito não eram apenas as visitas que o Chico fazia com os grupos, mas aquelas cerimônias que ele realizava pela madrugada, quando saía sozinho para levar seu conforto moral a famílias doentes, a pessoas moribundas, às vezes acompanhado por um amigo para segurá-lo, ajudá-lo, pois já portava alguns problemas de saúde, mas sem que ninguém o soubesse. Ali estava a maior antena paranormal da humanidade dos últimos séculos. Apagando este potencial,
para chorar com uma família que tinha fome. Ele contou-me que tinha o hábito em Pedro Leopoldo de visitar pessoas que ficavam embaixo de uma velha ponte numa estrada abandonada e que ruíra. Iam ele, sua irmã Luísa e mais 2 ou 3 pessoas, muito pobres de sua comunidade. À medida que eles aumentavam a frequência de visitas, os necessitados foram se avolumando e mal conseguiam víveres para o grupo, pois que os seus salários eram insuficientes e todos eram pessoas de escassos recursos. O esposo de Luísa, que era fiscal da prefeitura, recolhia, quando nas feiras livres havia excedente, legumes e outros alimentos, e que eram dados para distribuir anonimamente, nos sábados à noite, aos necessitados da ponte. Houve, porém, um dia em que ele, Luísa e suas auxiliares não tinham absolutamente nada. Decidiu-se então não irem, pois aquela gente estava com fome e nada teriam para oferecer. Eles também estavam vivendo com extremas dificuldades. Foi quando apareceu-lhe o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que sugeriu colocassem alguns jarros com água, que ele iria magnetizá-lo para serem distribuídos, havendo ao menos alguma coisa para dar. Ele assim o fez, e o espírito benfeitor, utilizando-se do seu ectoplasma, bem como o das demais pessoas presentes, fluidificou o líquido. Esse adquiriu um suave perfume e então o Chico tomou as moringas e com suas amigas, após a reunião convencional do sábado, dirigiu-se à ponte. Quando lá chegaram, encontraram umas 200 pessoas, entre crianças, adultos, enfermos em geral, pessoas com graves problemas espirituais, necessitados. Lá vem o Chico, Dona Luísa. Gritaram a ele, constrangido e angustiado por ter levado apenas água. O povo nem sabia o que seria água fluidificada, magnetizada. Pretendeu explicar a ocorrência, levantou-se e falou: meus irmãos, hoje nós não temos nada. E narrou a dificuldade. As pessoas logo ficaram ofendidas, tomando atitudes de desrespeito, e ele começou a chorar. Neste momento, uma das assistidas levantou-se e disse: alto lá, este homem e estas mulheres vêm sempre aqui nos ajudar, e hoje, que eles não têm nada para nos dar, cabe-nos dar-lhe alguma coisa. Vamos dar-lhes a nossa alegria, vamos cantar, vamos agradecer a Deus. Enquanto ela estava dizendo isso, apareceu um caminhão carregado e alguém lá de dentro interrogou: quem é Chico Xavier? Quando ele atendeu, o motorista perguntou se ele se lembrava de um certo doutor fulano de tal. Chico recordava-se de um certo senhor de grandes posses materiais que vivia em São Paulo, que um ano antes estava em Pedro Leopoldo. Ele lhe contara o drama de que era objeto. Seu filho querido desencarnara. Ele e a esposa estavam desesperados. Ainda não havia o denominado correio de luz. Eram comunicações mais esporádicas e Chico compadeceu-se muito da sua angústia, muito da angústia do casal.
Durante a reunião, o filhinho veio trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes e escreveu uma consoladora mensagem. Então o cavalheiro disse-lhe: um dia, Chico, eu hei de retribuir-lhe de alguma forma. Foi quando o motorista lhe narrou: estou trazendo este caminhão de alimentos mandado pelo senhor fulano de tal, que me deu o endereço do centro onde deveria entregar a carga, mas tive um problema na estrada e atrasei-me. Quando cheguei, estava tudo fechado. Olhei para os lados e apareceu-me um senhor de idade com barbas brancas e perguntou o que eu desejava. Estou procurando o senhor Chico Xavier, respondi. Pois olhe, dobre ali, vá até uma ponte caída e diga que fui eu quem orientou, respondeu-me. E qual o seu nome? Indaguei, e ele respondeu: Bezerra de Menezes. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queira. Mestre Jesus, nos momentos em que a fadiga nos ameace, faze-nos empregar a energia da nossa própria vontade, a fim de que possamos prosseguir, agindo e servindo, até que a oportunidade para repouso e refazimento nos favoreça. Que tua luz, teu amor, tua paz recaia sobre todos neste momento, envolvendo a cada um, a cada lar, a humanidade inteira. E que assim seja.